Esse é o áudio 1 do livro O Novo Código da Cultura, Vida ou Morte na Era Exponencial, dos nossos queridos amigos Sandro Magaldi e Salib Neto. Como sempre, a gente vai dar uma olhada primeiro na capa, contracapa, e analisar. E esse livro do Salib Magaldi, particularmente, nós fizemos um mergulho no livro inicial dele, que é esse aqui que eles colocam autores do best-seller Gestão do Amanhã. Então, aqui na parte de trás, eles vão dizer o seguinte. É como se ele fosse a parte 2 do primeiro livro, que ele diz aqui o seguinte. Com este livro, os autores... Não, isso é contracapa. Aquela parte que fica atrás. Com este livro, os autores ajudam ao empreendedor a começar a transformar seu negócio segundo os conceitos explicados por ele no Gestão do Amanhã. Então, parte do princípio que Gestão do Amanhã tem um diagnóstico e aqui é o tratamento. O Gestão do Amanhã, que não é o livro que a gente vai tratar aqui, nós fizemos uma análise na temporada 1 aqui das leituras bimodais. E o que a gente extraiu de interessante do livro do Salib Magaldi? Foi o motor 2, foi o que ficou. Foi a sugestão deles. Pegaram lá uma empresa americana de consultoria e disseram, olha, o importante é a gente trabalhar com o motor 1 e motor 2. O motor 2 é uma área separada ou uma área que você tem que criar para inovar, para poder quebrar o problema da cultura organizacional. O que é interessante aqui no livro do Salib, que a gente... Aí comecei a ler só a introdução, e aí ele vai colocar aqui, ele vai questionar o conceito de transformação digital. Apesar de ele falar ali em alguns momentos, ele vai falar o seguinte, ele vai optar por transformação cultural, código da cultura, o novo código da cultura. Então ele vai dizer, para enfrentar o desafio da transformação da cultura, quais são os elementos de um projeto de transformação cultural, quais são os caminhos para iniciar o processo de transformação cultural, qual é o papel principal das organizações na transformação de uma cultura. Então ele faz uma opção da cultura. O Salib Magaldi tem, na minha opinião, o mesmo problema que tem o livro do Walter Longo, no sentido de que nós estamos vivendo um fenômeno social recorrente, que é uma revolução civilizacional, e a gente olha para esse fenômeno. Então a gente vive uma revolução civilizacional recorrente, em que a gente analisou a questão da tecnocultura, que existe uma relação entre mídia e sociedade, e quando a gente muda a mídia, a gente muda a sociedade, e aí a gente faz uma série de inferências. O que é interessante é analisar, quer dizer, o que eles estão dizendo que as empresas tradicionais têm dificuldade de mudar a cultura, sim. Que existem empresas, ele vai falar aqui do caso da GE, que a Bolsa de Valores americana tirou da composição do índice da Bolsa porque perdeu o valor de mercado, sim. Então existe essa crise. Agora, o diagnóstico do Salib Magaldi, na nossa avaliação, é adequado? Não. Qual foi o diagnóstico que eles fizeram? Que a gente está vivendo uma revolução industrial. E aí usaram um livro para fazer esse tipo de
de avaliação. Então, quando você fala de transformação cultural, você tem que dizer o seguinte: qual é a nova cultura? O que exatamente está mudando? E aí aqui você vai ver que, na página 11, ele vai falar: a ruptura causada pelo avanço tecnológico é tão brutal que explodem diariamente estudos prevendo um cenário em que cerca de 40% dos negócios que povoam o ambiente empresarial não estarão mais entre nós em apenas 10 anos. É aquele problema da filosofia da tecnologia, que a gente não entende, né? A gente chama tecnologia tudo. A gente não separa as diferentes tecnologias. Qual é a tecnologia que a gente está falando? Está falando de uma revolução de mídia, que é um tipo de tecnologia. E existem outras tecnologias específicas em vários... Né? Então, a mudança de mídia afeta todas as áreas. É uma espécie de ferramenta que todos os seres humanos usam e todos os negócios são atingidos. Que a gente poderia chamar de impacto geral, tecno-impacto geral. E existem impactos específicos. Surgimento de um carro sem motorista, o surgimento do carro elétrico, surgimento da energia eólica e etc. Aí vem na página 13 dizer: se por um lado o principal fator da transformação é a tecnologia, por outro, na essência das mudanças estão as pessoas. A tecnologia é o meio para a transformação e não a transformação em si. Aí a gente não consegue ver o tecnoplaneta. Então, é o problema da revisão filosófica do que é o papel da tecnologia para a sociedade humana. De perceber que a tecnologia vai no McLuhan, a extensão do homem. Nós temos uma tecnocultura. A gente faz as tecnologias nos fazem. E aí a gente não só vê isso, como a gente vê também a questão das mídias, como uma espécie de placa-mãe. Tanto o Walter Longo não descobriu a Escola Canadense de Comunicação, como também o Salib e Magaldi ainda não descobriram. E aí tudo bem. Aí a cultura corporativa, na página 15, a cultura corporativa das companhias não combina mais com o que é requerido nesse novo contexto. Tá, e o que é requerido nesse novo contexto? Uma transformação cultural. Mas para onde? E a gente vai ver, então, na página 17, um pouco aqui da demanda do Taleb, falando da antifragilidade. Como consequência, a tendência pela consolidação de uma cultura que privilegia a rigidez e a pouca flexibilidade de sua estrutura. Então, essa visita ao livro do Salib Magaldi, na minha visão, eles não vão contribuir muito com o diagnóstico. Mas talvez tenham coisas interessantes sobre as dificuldades e os tratamentos que a gente possa garimpar, né? E basicamente eu acho que aqui não se tem um debate sobre filosofia, basicamente é não ter chegado à Escola Canadense de Comunicação. Isso é fundamental, né? A relação da gente com a tecnologia e etc, etc. E aí a gente vai. Bom, então esse é o primeiro approach do livro do Salib Magaldi, saindo do Taleb, né, que é um livro extremamente, digamos, mais filosófico, e esse aqui é bem metodológico, é bem colocado. E um comentário final, que é aquele tipo de livro que eu questiono um pouco. Eu questiono, não estou criticando, porque eu acho que as pessoas que estão no mercado de ideias, publicar todo ano é bom porque incentiva a venda das palestras, dos cursos, etc. Então, do ponto de vista comercial para quem publica é bom. Mas do ponto de vista do cliente que está com problema,
você publicar um livro logo na sequência, quer dizer, você faz o Gestão da Manhã e logo já publica esse, num período curto, não dá muito espaço para você amadurecer coisas, né? Mas é mais ou menos a crítica que a gente fez um pouco ao nosso amigo Harari, né? Mas, vamos embora. É isso aí. Bom, pessoal, esse aqui é o segundo áudio da análise do livro Novo Código da Cultura, dos amigos Sandro Magaldi e Salib Neto. E uma coisa que me chama a atenção, que eu estava fazendo uma comparação entre, como a gente está fazendo uma temporada de leituras, a gente vai lendo o livro, vai comparando um autor com o outro, cada um tem um padrão, né? Então, em termos assim de escala, nós temos uma comparação mais possível entre o Harari e o nosso amigo Taleb, né? Assim, em termos de um livro como Sapiens, histórico, etc, etc. Quer dizer, o cara vem com uma pegada e aí vai na continuidade. E aí você vê o Harari caminhando de maneira quebrada. Não tem um projeto, digamos que eu vou chamar de intelectual, um projeto de compreensão dos fatos, um projeto de articulação, de pensador. Não é um livro de pensador, não é um projeto de um pensador. Não é um projeto que tem o início, o meio, o fim, ou pelo menos o início, o meio, até o cara chegar ao fim dele. O Harari é um projeto, ele vai colocando as coisas, e aí ele fez o sucesso, e a partir daí ele começou a opinar o que ele acha da vida, e foi abandonando um projeto original, coisa que o Taleb não fez, e aí o Taleb vai dizer a sequência do trabalho dele. Então são dois movimentos separados. Um é um cara que fez sucesso e a partir daí é um cara que lançou um disco, fez um disco maravilhoso, todo mundo gostou, e depois começou a lançar vários discos em cima do sucesso, né? E é o que eu brinquei de Salieri e Mozart. O Mozart tinha um projeto de música, né? E o Salieri não tinha. A comparação possível de fazer aqui é entre Salib Magaldi e Walter Longo, né? Eu não li os outros livros do Walter Longo e li com dedicação, com aprofundamento na temporada 1, o livro do Salib Magaldi. Então, coisas que eu não comentei sobre o Walter Longo, eu posso comentar sobre o Salib Magaldi, porque eu posso comparar o livro Gestão da Manhã com o livro O Novo Código da Cultura. Então, o que é interessante? Você tem que fazer um diagnóstico do cenário que a gente está vivendo. E aí você vai optar, você vai fazer uma escolha. Não tem jeito. Você vai usar o método indutivo ou o método dedutivo. Ah, mas eu não quero fazer nada disso. Não, você vai fazer. Você vai fazer. O que você não tem é consciência de que você fez a escolha. Mas você fez uma escolha. O Walter Longo faz uma escolha pelo método indutivo. O que ele diz? Os meus, digamos, macro paradigmas não precisam ser questionados. Eu não preciso entender, eu não preciso de uma nova ciência, eu não preciso rever os paradigmas mais aprofundados. Eu não admito uma crise das ciências humanas. Eu não admito que as ciências humanas não conseguiram prever o mundo digital na sua dimensão. A teoria administrativa não entende o mundo digital. Não há um autor que explique, né, teoricamente o mundo digital na administração. Não há um autor que explique sociologicamente o mundo digital, com as bases, com recorrências.
Então eu uso o método indutivo de maneira inconsciente. É o que faz o Walter Longo, é o que faz o nosso amigo Salib, os amigos Salib e Magaldi. Então eu recorro ao método indutivo. O que é o método indutivo? Eu tenho os mesmos paradigmas e fico procurando trabalhar com os mesmos paradigmas nas variações. Então, Walter Longo e Salib Magaldi são indutivistas. Eles estão usando os mesmos paradigmas das ciências humanas e estão tentando entender o digital a partir desses paradigmas, o que é impossível, porque os paradigmas das ciências humanas não estão mais válidos, ficaram obsoletos. Porque uma teoria, o objetivo de uma teoria nas ciências humanas é, se você fizer tal coisa assim, assim, a tendência é que vai acontecer tal coisa assim, assim. Então, na economia, se você emitir moeda, vai ter inflação. É uma tentativa de uma teoria. Existe recorrência em relação a isso? Sim ou não? Então, vamos ver as recorrências. Quando a pessoa emite moeda, fala, não vai acontecer inflação, mas tá, qual é a recorrência? Me mostra um país em que você emitiu moeda e não gerou inflação. A pessoa não aponta isso. Então é um método indutivo, eu vou caminhando, sem uma análise. Então você vai procurar uma teoria. A escola bimodal é uma escola dedutivista. A nossa escola é dedutivista. Por quê? Porque a gente diz, os paradigmas estão furados. Vamos procurar novos paradigmas. Vamos procurar uma nova ciência. E aí a gente chegou na antropologia da sobrevivência. Vamos procurar, a partir dessa nova ciência, fatores recorrentes, aumento populacional relacionado com nova mídia, relacionado com mudança de comando e controle. Então aí há uma tentativa, há uma opção dedutivista, e na opção dedutiva, nós chegamos então a uma nova ciência que vai construir revisões paradigmáticas no nosso edifício do conhecimento, na filosofia, na teoria, para apresentar uma metodologia. E há uma sequência lógica na produção dos livros, das temporadas. Então há um projeto intelectual, é o que você vê no Taleb. O Taleb tem um projeto intelectual. Você pode questionar o Taleb. Você pode não gostar do Taleb. Você pode jogar o livro do Taleb pela janela. Mas você não pode dizer que o Taleb não tem um projeto intelectual. Você pode elogiar o Harari. Você pode adorar o Harari. Você pode botar uma fotografia com uma vela e acender, rezar toda noite para o Harari. Mas você não pode dizer que o Harari tem um projeto intelectual. Porque a cada livro que ele lança, o livro que ele acabou de lançar antes já não é mais citado. O livro 21 lições não faz uma menção aos Sapiens. Não tem uma articulação de recorrência. O Harari chega ao ponto de falar da revolução cognitiva oral e não fala da revolução cognitiva da escrita. O nosso amigo Walter Longo, ele fala da revolução digital, ele fala de 1453, da queda de Constantinopla, mas ele não fala de 1450, a chegada da prensa. E aí vai chamar tudo de Idade Média. Então ele vai fazer um jogo entre Idade Média e mídia, um negócio totalmente sem encaixar, não encaixa uma coisa com a outra. Aí eu estou falando tudo isso por quê? Porque aí você vai chegar no livro Salib e Magaldi, o segundo livro que eu estou lendo deles, né? E aí é o livro típico, é o típico livro, é o típico modelo de recorrência que quando os historiadores estudarem para trás, vai ser importante perceber por que a maior crise da administração que nós estamos passando, que o Sapiens está passando, qual é a característica dessa crise? Por que essa crise foi ficando agravada? O Salib Magaldi, os livros dele são best-seller, vendem muito. As empresas estão comprando o livro deles.
As empresas estão se escorando no Salib e Magaldi. São livros que fazem, né, que são disseminados, best-sellers, são livros que vendem. O livro mal lançou, já está na segunda edição. E aí você vai ler o livro, o seguinte, no livro de Salib e Magaldi, já li a conclusão, já passei os olhos de maneira geral, fui procurar as bases conceituais que eles colocam no livro Gestão do Amanhã. Diagnóstico, estamos vivendo uma revolução industrial. Há algum tipo de comentário sobre a revolução industrial, sobre o diagnóstico que eles fizeram nesse livro agora? Não. Bom, já que estamos vivendo uma revolução industrial, as empresas têm, quer dizer, existe uma recorrência. Ele, em um outro livro, fala, a gente está vivendo uma revolução industrial. Então existe uma recorrência. Eu denunciei, disse, não podemos dizer que isso é uma revolução industrial se estamos mudando os serviços. Então não é indústria. Estamos fazendo mudanças na política. Então não é indústria. Então existe uma coisa maior. A revolução é maior, é civilizacional. E a revolução industrial é uma sub-revolução, assim como na educação, assim como na política. O que é maior? É a mudança, chegada de uma nova mídia, que provoca revoluções em toda a sociedade, sub-revoluções em toda a sociedade. Aparece a Revolução Industrial. Há uma continuidade? Não, não há. Não se fala mais em Revolução Industrial. Ok. E aí uma coisa mais interessante, se faz a ideia, de maneira que a gente incorporou, do tal do Motor 2, que as organizações precisam criar o Motor 2. E aí aonde aparece o Motor 2 no livro Salib e Magaldi? Pode ser que tenha, mas você vai ler a conclusão, você vai ler as passagens, eu fui procurar nas passagens das transformações, esquece o Motor 2. Então, o que ele está falando aqui? O novo Código da Cultura. Aí ele vai entrar o seguinte, vamos fazer mudanças pontuais na cultura, não há uma tampa de quebra-cabeça, há, na conclusão, é preciso fazer mudanças nas organizações, é preciso escolher as pessoas certas para as mudanças, o papel do líder nas mudanças. Tá, mas a mudança de onde para onde? Precisamos mudar as crenças e os valores. Tá, de que crença e valores para qual crenças e valores? Precisamos agora fazer empresas centradas no consumidor. Isso já não é novidade, isso não tem a ver com digital. Isso já é um discurso que, se você pegar os pensadores teóricos da administração, no passado, você vai achar isso em alguns pensadores. O problema é que as organizações elas se escondiam na baixa transparência. Não havia o comando e controle, não havia um novo modelo de comando e controle, não havia inovação disruptiva, rápida. O que eu acho que é interessante, para dizer que não, o livro, o que o livro tem interessante? O Código da Cultura é interessante. Dizer que não é transformação digital, é transformação cultural, é um passo à frente. Mas o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que o livro de Salib e Magaldi não é um livro de continuidade. É um livro típico dessa crise que a gente está vivendo. São pessoas que não tem problema nenhum. A pessoa pode viver de palestra, viver de venda de workshop, né? Mas tem que ter... O mercado hoje precisa de projetos intelectuais como nós estamos fazendo na escola e como o Taleb está apresentando. Precisam de dedutivos, pensadores dedutivos, pensadores que admitem a crise, que a primeira crise que nós temos é uma crise de paradigma. A segunda crise é o que essa crise de paradigma está provocando na sociedade. Então, se eu não entendo qual é a crise de paradigma, como é que eu posso propor um novo código de cultura? Para qual cultura nós estamos indo? Aí você vai pegar, vamos pegar então, vamos ver aqui, né, o Netflix, vamos ver aqui a experiência da Magazine Luiza, vamos ver aqui IBM, Microsoft, etc. Tal, papá, né? Em nenhuma dessas empresas você vê Magazine Luiza alguma coisa ali, mas você não vê essas empresas hoje dizendo, não, eu era 1.0, agora sou 2.0, criei o Motor 2 e agora sou 2.0. Eu abandonei o modelo de comando e controle da gestão e fui para a curadoria.
Você não vê isso em lugar nenhum. Por que que não vê? Porque os pensadores que fazem sucesso são os indutivistas. Porque não obrigam as pessoas a fazer a revisão, que é muito difícil, dos paradigmas. E a gente continua com os mesmos paradigmas, olhando para as mesmas coisas da mesma maneira, e aí fazendo uma certa digressão. Aí são coisas legais, são coisas bacanas, bem estruturadas, um livro todo bonitinho, azul, né, bacana, uns desenhos, seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Foi o mesmo ilustrador do livro Gestão da Manhã para cá, bacana, bonito, etc, etc. E aí no dia, no futuro, que as pessoas vão dizer como é que nós vivemos essa profunda crise e as empresas fecharam, é porque os indutivistas, os pensadores indutivistas, né, tomaram conta do mercado, fizeram com que o mercado acreditasse que a mudança era uma mudança, né, metodológica e não uma mudança filosófica, teórica para o debate metodológico. É um pouco por aí, um pouco decepcionado com essa pela segunda abordagem. Simplesmente eles abandonaram as coisas que eu mais achei bacana o Motor 2. A única coisa que a gente realmente disse, cara, isso aqui é uma coisa bacana, e eles iam desenvolver, estamos criando um Motor 2 nas empresas, a Mercedes pegou a ideia do Motor 2. Nós tivemos Juiz de Fora, o Newton pegou a ideia do Motor 2, colocou lá uma exposição, botou Motor 2. Aí o Newton vai ler aqui o livro Código da Cultura, vai procurar, bom, como é que eu faço esse Motor 2 e tal? Não, esquece o Motor 2. Nesse novo livro não aparece o Motor 2. Como eu estou ainda na leitura, de repente aparece o Motor 2 e eu não li. Espero que apareça. Mas tudo que eu li, atrás, desesperado para ver a ideia do Motor 2, não aparece. Então, se fala uma coisa e se faz outra aqui, já no outro livro, numa disrupção, né? Numa não continuidade da estrutura. Um livro já não está brincando com o outro. O que vocês dizem? Bom, esse é o áudio 3 da leitura do novo Código da Cultura dos nossos queridos amigos Sandro Magaldi e José Salib Neto. Código da Cultura, Vida ou Morte na Era Exponencial. Então eu fiz aqui a leitura, pulando coisas que eu acho que poderiam ser interessantes. Primeiro, da parte sobre o que ele está chamando aqui de mindset, o mindset em crescimento, growth mindset. E aí ele vai falar uma coisa interessante, citando obras de professora de psicologia da Universidade de Stanford, Carol Dweck, página 83, falando que existem dois tipos de pessoas que estão abertas ao aprendizado e pessoas que estão fechadas ao aprendizado. E, por incrível que pareça, isso nos lembra um pouco a discussão do nosso amigo Taleb, que fala um pouco sobre isso também, e tem a ver também com o reforço aqui da escola, que a gente fala dos quietos e dos inquietos, e que todo o nosso público são os inquietos. Então, dentro da linha de leituras bimodais que nós procuramos, crítica, reforço e novidade, né? Espera aí. Apertei sem querer aqui o celular. Bom, então, essa parte aqui é interessante, né? Então ele percebe, né, a necessidade, fala em novos paradigmas de negócio, fala aqui da necessidade das empresas terem esse pensamento, trabalharem com pessoas com este pensamento do que a gente chama de inquieto, que ele está chamando de growth mindset, um mindset que quer o aprendizado. Então há um reforço aqui, pode-se trabalhar e dizer que quando a gente fala de inquietos, nós estamos falando aqui de growth mindset, segundo os nossos amigos Salib Magaldi, citando aqui a nossa amiga de Stanford, Carol Dweck, e também aparece no livro do Taleb. O que eu acho interessante, já na página 86, ele vai falar aqui
de centralidade no cliente. E eu acho que isso aqui é bem interessante, porque vai nos mostrar em que ele diz que as empresas têm que trabalhar com a centralidade no cliente. E essa discussão da centralidade no cliente, e ele vai falar alguns exemplos aqui, ele trabalha com a ideia da centralidade no cliente, mas o Salib e Magaldi, eles estão, né, dentro dos paradigmas que a gente trabalha, nos paradigmas pré-McLuhan, pré-Pierre Levy. Ele não enxerga, ele fala de avanços tecnológicos, né? Ele fala que a gente está vivendo nesse novo século avanços tecnológicos. Ele não fala da mídia, ele não enxerga a chegada da linguagem dos rastros e ele não enxerga a mudança de comando e controle. Então, a centralidade no cliente é um conceito que pode ser incorporado pela escola. Porque agora mesmo eu estava discutindo com o pessoal da educação, do grupo setorial, dizendo que o aprendizado 2.0 ele vai ser centrado no cliente. Quando você tem um problema, você precisa de uma referência externa para saber se você está indo na direção adequada ou não. Quem está do outro lado é o cliente. Não é mais um professor, você não procura mais um professor para você adquirir conhecimento. Você procura um conhecimento para ofertar a um cliente para melhorar a qualidade da sobrevivência da espécie. Então, eu acredito que todas essas revoluções civilizacionais, elas vão questionar organizações que se afastam do cliente em períodos de centralização, aumenta a população, centraliza, se afasta do cliente. Há uma revolução de mídia, sofistica o novo modelo de comando e controle, se aproxima do cliente na direção de você poder criar um ambiente mais sofisticado em que o cliente passa a ter voz. Só que eu queria chamar a atenção para a gente fazer uma reflexão, que é o seguinte: não é possível estabelecer um diálogo com o cliente quando a gente tem patamares exponenciais ou de tamanho como as organizações atuais, tanto em todas as áreas. Quando você tem milhares ou milhões de clientes, você não pode conversar com esses clientes. E aí que vem a ideia da curadoria. O Uber não conversa com seus clientes, ele dá poder aos clientes. Então, quando a gente fala de mindset de crescimento, eu posso incorporar a ideia do mindset de crescimento sem nenhum tipo de restrição. Sim, eu quero um mindset de crescimento, eu preciso desse mindset de crescimento porque eu preciso fazer uma mudança de paradigma. Eu preciso ter um aumento radical da taxa de inquietude no mercado. Eu preciso dos inquietos para promover as mudanças que a gente está querendo. São aquelas pessoas inconformadas. Mas quando a gente vai falar de centralidade no cliente, Salib e Magaldi estão vendendo que a centralidade no cliente é possível dentro do modelo de comando e controle que nós temos hoje. E eu digo, não é possível. Há um erro de diagnóstico. No que eles estão chamando de centralidade do cliente? Eles estão chamando de centralidade do cliente sem a mudança de paradigma necessária para entender que a nova centralidade do cliente é a uberização. E a uberização e talvez a blockchainização depois não conversam, não dialogam com o cliente na oralidade e na escrita. Elas dialogam, elas permitem que o cliente seja o centro a partir do momento que ela tira o gerente e deixa o cliente decidir no lugar do gerente. E aí a gente vê a limitação de Salib e Magaldi. Eles não foram
Eles não têm um bom diagnóstico do que está acontecendo. E aí eles vão sugerir às organizações que elas têm que falar em centralidade no cliente. Aí você chega para uma Vivo, para uma Oi, vocês têm que centralizar no cliente. Mas como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão aumentar a capacidade das pessoas em conversar com o cliente? É impossível. E aí que está a crise. A crise da civilização 1.0 é a crise do modelo de comunicação e da linguagem de comunicação oral escrita, que não é própria para resolver os problemas de 7 bilhões. A linguagem ficou obsoleta. A linguagem ficou obsoleta, o modelo de comando e controle ficou obsoleto, e a partir daí a gente precisa de uma nova linguagem, que é a linguagem dos rastros, que se aproxima das formigas, e um novo modelo de comando e controle. E aí você vê claramente a dificuldade que o mercado tem, que os autores que tentam atender ao mercado, em não perceber e não fazer as mudanças de paradigmas para a gente poder entender que, sim, falamos de centralidade de cliente, só que a centralidade no cliente só é possível com a uberização, com a blockchainização, porque você deixa o cliente decidir nas plataformas. E é isso que é exponencial. E aí quando ele fala aqui, né, vida ou morte na era exponencial, a era exponencial, eu não sei se gosta desse termo era exponencial, né? O que é exponencial é o novo modelo de comando e controle. E a nova linguagem permite que a gente consiga qualidade na quantidade, quantidade na qualidade, porque a gente está usando uma nova linguagem. E a gente só consegue perceber que a espécie tem há uma obsolescência da linguagem e uma obsolescência do comando e controle, e sim, concordo com ele, há um movimento de centralização do cliente. Só que a gente está vendo um modelo de centralização do cliente, que é criando modelos uberizados. No outra forma, existe uma tentativa, mas vai se bater sempre num determinado limite, que é a crise da civilização 1.0. É isso, o que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí para mais um áudio dos nossos queridos amigos Sandro Magaldi e José Salib Neto, o novo Código da Cultura. E eu tive vontade de trazer o livro Gestão da Manhã para analisar a coerência, né? Porque aqui no livro, inclusive, tem uma parte aqui que ele fala que tem que ter uma coerência, cadência e consistência. Ele pede para as pessoas terem cadência e consistência. E aí eu fico me perguntando, porque eu, quando li o Gestão da Manhã, eu fiz uma série de comentários e lembrei bastante de que, na parte final, e o livro é de 2018 e o livro esse novo é de 2019. Então, inclusive, bota 2018 e 2019. Foi logo na sequência. Então, a última, na página 247, em que você tem o final do livro, está aqui, ó. Os modelos de educação para a quarta revolução industrial. Página 247. Emerge novos modelos de negócios e plataformas de negócio. O conceito dos motores 1 e 2 de crescimento alia melhoria incremental com inovação disruptiva. Então, em 2018 e 2019, o diagnóstico que nós temos aí dentro do mundo que a gente está vivendo, um diagnóstico, o que está provocando as mudanças e um tratamento. Então, você sai do livro Gestão da Manhã com o seguinte diagnóstico. Estamos vivendo uma revolução, a quarta revolução industrial. A gente chegou a criticar, depois peguei o livro que eles se baseiam para falar da quarta revolução industrial, né? Que é um livro e eles fazem aqui no livro, para vocês terem uma noção, aqui, ó, a história da máquina a vapor, a quarta revolução industrial. Parte 2, o mundo da gestão na quarta revolução industrial.
E aí vamos embora. Aí o perfil do líder da quarta revolução industrial. E aí, bacana. Aí tá aqui, digamos, o diagnóstico. Na página 48 do livro Gestão da Manhã, a história do management, quarta revolução industrial, o nosso Klaus Schwab, baseado nessa ideia. Então o diagnóstico deles é esse. Aí ele vem e diz, bom, estamos vivendo a quarta revolução industrial, ok, e a melhor coisa é pegar a ideia do motor 2. Inclusive cita uma empresa de consultoria falando do motor 2, que era importante você colocar o motor 2, e aí você tem uma área para você poder fazer as coisas diferentes e tal. Então você tem aqui o diagnóstico, revolução industrial, tratamento, motor 2. Então você vê que bacana, né? É um livro interessante. Aí você, baseado nessa ideia, você fala assim, bom, agora eles vão um ano depois, quer dizer, o tempo foi um tempo de colocar as coisas, não deu nem para sentar, né? Venderam bem o livro. Aí vem para o Código da Cultura. Então vamos aqui. Gestão da Manhã, nós estamos falando aqui de 2018. Estou lendo aqui. E Código da Cultura, nós estamos aqui falando 2018/19. Então não deu um ano. Aí você vai entrar aqui, não tem nada no sumário, nada sobre abandonam a ideia da Revolução Industrial. O diagnóstico já não é mais Revolução Industrial. Não, Revolução Industrial foi bom no livro Gestão da Manhã, mas agora a gente está no Código da Cultura, esquece Revolução Industrial. Então o diagnóstico não é aquele. Ou seja, eles gastaram no livro Gestão da Manhã, olha só, galera, parte 1, parte 2, Revolução Industrial. Capítulo 5, perfil do líder na Revolução Industrial. Parte 1, da máquina a vapor, a quarta Revolução Industrial. O livro é todo sobre Revolução Industrial. E depois, como, no final, na conclusão, está aqui, ó. Conclusão do livro. Para onde vamos? Emergem novos modelos de negócios, plataformas de negócio. Então se fala de plataforma de negócio. O conceito dos motores 1 e 2 de crescimento ali é melhor, incremental, com inovação disruptiva. Então, você sai desse livro e dizer, pô, eles vão lançar um outro livro? Então eles vão aprofundar a discussão sobre Revolução Industrial e motor 1 e motor 2, que muita empresa está fazendo. Aí, nesse livro Código da Cultura, logo na frente, eles vão justificar aqui o livro. Preste atenção no que eles vão falar. Após a leitura de Gestão da Manhã, não são raros os testemunhos de leitores que perderam literalmente o sono, instigados e provocados pelas reflexões geradas pela obra. Como começa a transformação em meu negócio? Não, como começa a transformação em meu negócio? Você já disse lá, você vai criar 2 motores. Você disse na última página do seu livro. Se há algum tempo o imperativo da transformação era um ideal a ser atingido, há convicção, tal. Aí vem a ruptura causada pelo avanço tecnológico, é tão brutal que explode diretamente de estudos prevendo o cenário, tal. Em outubro, desenvolvimento do mercado corporativo, tal. Cadê a Revolução Industrial? Salib, Magaldi, cadê a Revolução Industrial que vocês falaram o livro todo? Faz o link aqui. Cadê? Desistiram de falar de Revolução Industrial. Não gostaram, não é bacana. Então o diagnóstico não é mais a Revolução Industrial. Então aí todo o livro Gestão da Manhã está superado. Não há na introdução nenhuma palavra sobre Revolução Industrial. Aí agora esquece o Klaus Schwab, né? Esquece o Klaus Schwab e vamos então falar de outros assuntos. Esquece
Revolução Industrial, não se fala nada, absolutamente nada, nem porque houve o abandono do conceito de Revolução Industrial. Não há sequência, não há uma linha de raciocínio. Um livro fala de uma coisa e nesse fala de outra completamente diferente. Então, no novo Código da Cultura, não se fala de Revolução Industrial. Zero. Tudo, né? Tudo. Aí você vem para o capítulo 1, desvendando o significado da cultura organizacional e suas nuances. Aí vamos lá. Revolução Industrial. Não. E aí vamos falar de cultura organizacional. Esquece o primeiro livro. O livro é, olha só, autores do best-seller Gestão da Manhã, edição revista e ampliada, o novo Código da Cultura, edição revista e ampliada, segunda edição. A não ser que esse livro tenha sido feito antes e eles lançaram o livro depois. Só pode ser isso. Mas não é isso que eles explicam nesse livro. Será que eles reeditaram o livro e estão lançando depois? Não acredito nisso. O livro é de 2019. Aí, então, está aqui o livro. Parte do princípio que é o livro que vem depois. Está sendo vendido desse jeito. Se eles escreveram antes e republicaram o livro, né? Autores do best-seller, edição, revista e ampliada. Então, eles, pelo que está dando a impressão, eles pegaram o livro antigo e deram uma coisa. Esquece Revolução Industrial. Então, me parece que esse livro aqui é antes. Aí tem alguma coisa aqui interessante, porque o sistema de crenças está lá embaixo. Vai falar de alguma coisa. Cadê o motor 1 e o motor 2? Cadê o motor 1 e o motor 2? Cara, eu tenho quase certeza. Estou começando a achar que esse livro aqui... Vou procurar na internet, espera aí. Não, então tá aqui. Não foi reescrito, não. Tá aqui, ó. Entrevista aqui do Salib e do Magaldi, não sei se um de outro. Mas falando... Foi da imperativa necessidade de explorar os mecanismos desse contexto que decidimos produzir em tempo recorde. Foi um livro produzido em tempo recorde. A obra Novo Código da Cultura, Transformação Organizacional na Gestão da Manhã. Olha o nome. O Novo Código da Cultura, Organizacional na Gestão do Amanhã. Nesse livro desvendamos o significado da cultura organizacional e suas nuances e apontamos o caminho para a transformação. Há muito pouca literatura sobre o tema no mundo. Desconheço um álbum que dedica a explorar essa temática à luz das transformações atuais. Decidimos mais uma vez ousar e trazer uma nova visão para refletirmos esse novo tempo. Então, galera, não é isso que eu estava falando, não. Então é isso aí. Então, vamos lá. O cara escreve um livro em que você tem uma linha de raciocínio que é a Revolução Industrial. Vivemos uma Revolução Industrial. E precisamos fazer um trabalho em duas linhas de frente, o motor 1 e o motor 2. O livro, o Novo Código da Cultura. A palavra Revolução Industrial não aparece, deixa eu ver aqui no final, em lugar nenhum. Eles até têm no primeiro livro uma referência, né? Não aparece em lugar nenhum, Revolução Industrial. Eles baniram a palavra Revolução Industrial, quer dizer, o diagnóstico de que estamos vivendo a Revolução Industrial, que as pessoas leram e aprofundaram no livro Gestão da Manhã, em que todo mundo está vivendo a Revolução Industrial, as pessoas acharam super legal, esquece aquilo tudo. Esquece aquilo tudo, aquilo não serve para nada, Revolução Industrial nada. Aquilo ali é só para poder falar do livro. O livro se dedica, 90% do livro fala em Revolução Industrial. E nesse livro aqui, não existe o diagnóstico de Revolução Industrial. E aí, no outro livro, como tratamento, nós temos que fazer, no tratamento, está aqui o tratamento, motor 1, motor 2. Você tem que criar o motor 2. Esquece o motor 2. Está aqui, ó, o modelo da liderança da Revolução Industrial, o modelo da educação para a Revolução Industrial. Esquece. Motor 1 e motor 2, esquece Revolução Industrial, vamos começar do zero. Quer dizer, você pega uma empresa, imagina uma empresa que pega o livro Gestão do Amanhã, mergulha a fundo nesse livro, leva o livro para o pessoal de RH, faz um treinamento com Gestão do Amanhã,
prepara o pessoal todo para fazer o diagnóstico da Revolução Industrial, começa o trabalho do motor 1 e motor 2, cria o motor 2. Eu tive na Mercedes, o pessoal falou de motor 2 na Mercedes. Aí bota o motor 1, motor 2, aí sai o novo livro do Sandro Magaldi que eles fizeram em tempo recorde. Vamos correr, vamos continuar nossos estudos, vamos agora falar um novo Código da Cultura. Pô, vamos lá, vamos aqui, vamos ver o diagnóstico. Revolução Industrial. Todo mundo discutiu, leu o livro do Schwab, se aprofundou no livro do Schwab e tal. Cadê a Revolução Industrial? Não tem mais Revolução Industrial. Não é mais Revolução Industrial? Quer dizer, eles desistiram e não avisaram para ninguém. Não tem um comentário por que eles desistiram de falar de Revolução Industrial. Não. Esse livro aqui não é para falar de Revolução Industrial. Pô, legal. Então vamos lá. A gente criou o motor 2. Vocês falaram para a gente criar o motor 2, Salib e Magaldi. Vocês falaram, vamos criar o motor 2. Nós criamos. O que eu faço com o motor 2? Não. Esquece o motor 2. Agora vocês precisam contratar a gente para fazer uma outra palestra, para a gente falar agora de outras coisas. Esquece, jogaram fora o livro Gestão Amanhã. Estou mentindo? Não tô falando a verdade? Um livro depois do outro, lançado em tempo recorde. É isso que estamos falando. É este o diagnóstico que nós temos no mercado hoje. As pessoas não estão criando coerência. E falo no livro aqui da coerência. Cadê a coerência de Salib e Magaldi? Não existe. Não tem que ter uma coerência entre um livro e outro? Se o livro é um livro que você está propondo que as empresas leiam e façam, ou seja, o cara contrata o Salib Magaldi para fazer uma palestra sobre gestão da manhã, e aí ele diz, olha, aquele ano passado eu fiz a palestra de gestão da manhã, agora esse ano você vai me chamar para fazer uma palestra sobre Código da Cultura. Mas a empresa não investiu nisso? As pessoas não estão pegando esse livro como um guia? E aí o que fica de um livro para o outro? E os caras que acreditaram no livro Gestão da Manhã? Como é que fica? Eu tive na Mercedes, eles estavam falando de motor 2. Vai lá ver o pessoal da Mercedes, e aí entra o Código da Cultura, em que um livro parece escrito por outros autores. É outro diagnóstico e outro tratamento. O livro tem alguma coisa interessante? O que eu vejo desse livro aqui? A única coisa interessante, o negócio das crenças, que as crenças estão num iceberg, são as últimas coisas. E qual é a crença que as pessoas têm? As pessoas têm a crença da gestão e precisam mudar para a curadoria. Então, é uma incoerência total. E é isso que o mercado está consumindo. O mercado está consumindo esse tipo de fumaça. O achismo, a falta de coerência, a falta de lógica, uma explicação mínima de que houve uma desistência do que foi dito no livro Gestão Amanhã. E não é porque foi dito no livro, porque agora a gente vai, esquece tudo que eu disse agora, porque agora eu vou mostrar. Não, tem aqui a parte, metodologia, faz o motor 2. E quem acreditou de fazer o motor 2? O que faz agora com o motor 2? Joga no lixo. É isso. Infelizmente, essa é a intoxicação. É por isso que a nossa escola tem uma linha, né? E tem o raciocínio, o motor 2, a gente tem trabalhado com a ideia do motor 2, a gente até, em função do Salib Magaldi, começou até a falar de motor 3. Tem uma linha, tem um diagnóstico, evolução de mídia, etc. E fica aperfeiçoando isso ao longo do tempo. Para desistir da coisa, a gente tem que dizer por que desistiu. Mas a gente não está trabalhando com ciência. A gente está trabalhando com achismo. E o livro de Salib Magaldi é claramente uma evidência, o choque total de você abandonar totalmente o que você diz num livro, no outro, um ano depois, talvez 6 meses depois, deixando todo mundo que leu Gestão Amanhã perdidos. É isso aí. Essa é a minha avaliação final desse livrinho aí. Se você quer participar das leituras bimodais, me manda um zap 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422.
Nipô, quero participar das leituras bimodais.